Seja bem-vindo, esse é mais um VeritasCast. É uma alegria para nós estarmos juntos conosco, mais uma vez, mais um episódio com esses irmãos queridos, aprendendo mais, conversando sobre a nossa fé. É uma alegria para nós. Hoje temos um convidado especial aqui e agora é hora de apresentá-lo. Meu nome você já sabe, eu sou o Léo e estou junto com o Léo aqui também. Você já nos conhece. E passo para o meu irmão aí para fazer as boas-vindas. Show. Antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, que é muito especial, esse é o cara. Eu quero só falar sobre o tema, um aviso muito importante antes, né? Esse tema que nós vamos tratar hoje é do sacramento da confissão. Você que tem dúvidas, como se confessar, por que se confessar, para que existe esse sacramento, é um sacramento, não é? Todas essas dúvidas nós vamos abordar aqui de uma maneira geral, né? Então, por que eu estou falando isso antes? Talvez o seu caso seja necessário um acompanhamento, uma direção espiritual. Você não sabe o que é uma direção espiritual? Aguenta aí que você vai ficar sabendo. Nós vamos tratar desse tema também. Diferenciar o que é confissão, direção espiritual, etc. Então, que fique muito claro que talvez você ouça algo aqui que a gente está falando de maneira geral, e não seja o seu caso. Talvez o seu caso você precise de um acompanhamento, de uma direção espiritual, procure o seu sacerdote para conversar a respeito, né? É muito importante a gente falar isso. E agora sim, Pablo, meu querido, vamos deixar você se apresentar, né? Eu sou o Pablo Barbosa, sou daqui de Muzambinho mesmo, sou amigo do Léo e do Léo, e com muita alegria, com grande prazer, não pode ficar longe do microfone, eu estou aqui, né, para partilhar um pouquinho, né, desse sacramento tão bonito, né. Uma coisa que eu quero falar aqui desde o início, assim como o Léo trouxe essa ressalva tão importante, é que eu, falando por mim, acredito que os meninos também, eu não sou teólogo, né, não estudei como profissão, né, a filosofia, nem a teologia. Eu sou um apaixonado pela catequese, eu sou um apaixonado pela teologia, né? Então, o que eu disser aqui, né, talvez isso possa estender também aos irmãos, mas eu posso falar por mim. O que eu estou falando aqui é um leigo, né? Então, se eu falar alguma coisa aqui que não estiver de acordo com a doutrina da Santa Igreja, né, que estiver errado, então eu já de antemão já peço perdão e você desconsidera, né? Porque é um leigo falando, né? Alguém que tem como um hobby, que faz por amor, né? E além de... Desculpa te interromper. À vontade. É uma ressalva excelente a gente também colocar, nós somos leigos, tá? Então nós não somos aqui a voz da igreja, é importante que a gente ressalte isso. Nós somos leigos, também apaixonados, que estão tentando aprender cada vez mais. Falamos algo errado, você tem algo a acrescentar, já adiciona aqui nos comentários, já dá aquele like, você já sabe o que tem que fazer. Compartilha com todo mundo, né? Se inscreva. É importante. Se inscreva no canal. Inscrito. E agora sim, vamos pro que interessa, né? É isso aí. Feitas as ressalvas, você tem mais algo para falar? Eu tenho mais uma. Perdão. Que apesar de tudo isso que eu falei, né? Que o Léo também falou, né? Do que nós somos, né? Mas é possível para todas as pessoas, né? Se você tiver um livrinho desse aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, você conhecer a sã doutrina da Igreja. Então, como que faz, então, para não falar bobeira? Como que eu faço, como que nós estamos aqui tentando não falar bobeira? Ó, se você subir em cima dos ombros de gigantes, você sempre enxerga longe. Então, se apoia no catecismo, né? Tava conversando aqui antes com o Léo, não trouxe, mas eu tenho, né? O Catecismo São Pio X, é ótimo também. O Compêndio do Catecismo da Igreja. Esse catecismo grandão aqui, em perguntas e respostas, muito bom. Tem o YouCat, né? Tô falando aqui do campo de catecismo, né? Tem um catecismo ilustrado também para crianças, você quer dar catequese para seus filhos. Então, claro, poxa, eu não vou nem assistir o podcast, então, porque esse pessoal vai falar coisa da cabeça deles, eles não sabem nada, acabou de falar que não sabe nada. É isso, mas também não é isso. Como diria o Jean, você tá certo em pensar isso, só que tá errado. Por quê? Porque nós vamos tentar fazer o melhor possível nos apoiando no ombro de gigantes, né? O Catecismo da Igreja Católica. Eu trouxe aqui também o Teologia da Perfeição Cristã. Não sei se o Andrezinho está assistindo. Se ele estiver assistindo, se ele for assistir,
O Andrezinho deu formação pra nós da Teologia da Perfeição Cristã, né? Então, ó, Andrezinho, Deus abençoe, tá frutificando aí, ó. Inclusive é um grande irmão que está abraço, sempre nas nossas André. orações e nós estamos junto com ele em oração. É um homem de Deus mesmo. Então é isso. Por fim da ressalva, né? Ó, não sabemos nada. Entretanto, o que nós vamos falar aqui é valioso. Porque nós não estamos dando aqui a minha... Eu não vou dar aqui a minha opinião. E se eu der a minha opinião, eu vou deixar claro isso. Nós estamos tentando trazer aqui um conhecimento de mais de 2000 anos. Que fez grandes santos, homens e mulheres profundamente felizes. Que eu tenho certeza também que vai ser muito bom pra você e pra sua vida. Não é verdade? É isso aí. Então acho que é isso aí. Temos também a Bíblia, para a gente ter o apoio. Como a gente falou no nosso podcast, o primeiro, né? A igreja ela é feita por um tripé, né? São 3 fontes da nossa fé católica, né? Sagrada Escritura, que é a Bíblia, Sagrada Tradição e Magistério, né? Se você não está sabendo o que a gente está falando, volta lá, assiste o primeiro e depois volta aqui e assiste esse também, que é muito importante. Mas vamos lá, então, o que a gente tem para falar logo de cara sobre a confissão? Pablo, a Igreja Católica inventou isso aí não existe, não tem fundamento bíblico nenhum. É só uma coisa para eu me sentir bem, para falar alguma coisa assim, como é que... Algum papa chegou e falou, acho que eu vou inventar um negócio aqui pra galera se sentir melhor. E outra coisa, eu posso ouvir a confissão do Léo aqui ou não? Ouvir eu posso, né? Não posso dar absolvição, né? Ela te respondeu. Gente, eu vou chegar lá, obrigado. Então, muitas perguntas, né? Primeiro de tudo, né? A confissão. De onde que veio isso, né? Se eu vou pegar a história do sacramento da confissão, a graça de Deus, né? O padre agindo em persona Christi, absolvendo pecados, a gente tem desde os apóstolos, né? Não vamos pegar a Bíblia, daqui a pouco o Léo vai mostrar isso pra gente. Porém, ele foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo com o passar do tempo. A gente quando... Desde ali, bem no comecinho, assim, da história da igreja, né? Tô falando ali do 1º século, do 2º século. A gente tinha aquela questão de que o cristão estava acostumado com o batismo, perdoando os pecados dele, né? E o sacramento da penitência, né? Aliás, interessante falar, esse nome que a gente tem hoje, de confissão, é um nome mais novo. Se for buscar na história da igreja, tem um nome mais antigo, que é penitência, né? Mas então, continuando. Como que era, né? Como que o pessoal fazia? Então, batizava, né? A pessoa se convertia e depois, sim, se ela tivesse um pecado muito grande, ela poderia receber o sacramento da penitência e aí ela recebia, sim, podia se confessar. Como que era isso? Primeiro, você tem uma época aí, século I. Do que nós estamos falando do século I? Estou falando de Nero, cara. Estamos falando daquele cara que tocou fogo. Ele tocou fogo em Roma. Eu quero dar uma melhoradinha. Salvo engano, foram 14 bairros de Roma destruídos, né? 7 totalmente destruídos, obras de arte, lugares que as pessoas iam ficar. E outros 7 que, sim, destruiu muito. E aí o Nero, ele não gostava muito dos cristãos, dos católicos. O que eu vou fazer? Eu fiz uma agada, fiz uma coisa muito grande, né? E eu tô com medo agora. Então o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou pôr culpa nos cristãos. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Você pensa lá que os cristãos viam o comerciante lá, vendendo imagem daqueles deuses. Aí chegava o cristão, meu irmão, isso aqui não pode, esse Deus aqui não existe, eu vou te mostrar o Deus verdadeiro. Então, aquele comerciante ficava com raiva do católico. Aí aquele filósofo, que às vezes tinha uma filosofia meio torta, né? Pregava ali algumas coisas que não eram tão corretas. Vinha aquele bispo católico cheio da sabedoria do Espírito Santo e vencia ele num debate. Mais uma parcela da sociedade com raiva do católico. O que acontecia? Roma pega fogo. O imperador não gosta dos cristãos. Os comerciantes, alguns não gostam dos cristãos. Alguns filósofos não gostam dos cristãos. Um monte de gente gostava do cristão. Vamos fazer o quê? Vamos pôr a culpa nos cristãos. Então, eu estou contextualizando por quê? Porque era perseguição. E ao passo que a igreja foi sendo perseguida e ela foi se levantando, ela foi perpetuando, né? Tem uma frase antiga na igreja, né? Que o sangue dos mártires é semente para novos católicos, para novos cristãos. Então o que acontecia? Sim, o povo era muito de Deus. O negócio era muito firme. Mas aconteceram os lápises. O que eram os lápises? Lápis é aquela pessoa que, Léo, sou aqui um soldado romano. Me entrega essa Bíblia aí, que senão... Game over pra você, meu irmão. O que os lápis faziam? O
Que isso, na hora, meu filho. Toma aqui. Entregava. Pensa comigo, às vezes tinha diocese que tinha... A diocese inteira tinha um pedaço da escritura. Não era a Bíblia toda, não. Aí o cara entregava. Ou então, queima pro imperador esse incenso aqui. Ele vai ser meu Deus. Então você começou a ter essa questão. Por isso que eu tô falando da perseguição. E aí? Como é que vamos fazer com esse povo que foi batizado? Que ouviu a palavra de Deus? O que vamos fazer com eles? Os lápis. Teve então dentro da igreja essas duas correntes, né? Uma não perdoa, tá ficando maluco. E a outra, né? Não, perdoar. Só que dá uma penitência. Aí, meu irmão, a vida naquela época era sofrida, né? Não tinha chuveiro elétrico, não tinha micro-ondas, não tinha mertiolate que não arde. Então as penitências também, né? A dureza do povo, né? As pessoas são filhos da época. Então, como o povo naquela época era mais sofrido, as penitências também eram mais duras. Então, penitências mais severas. Pecados públicos, vê também aquela questão, confissão pública. Não, antigamente todo mundo confessava em público. Não sei se vocês já ouviram isso. Deixa eu falar isso? Já. Antigamente na igreja a pessoa chegava lá. Deixa eu fazer aqui meus pecados. É porque eram pecados públicos, né? Olha, eu incensei. Olha, eu entreguei um livro sagrado. E assim por diante. Então a pessoa também cumpria uma penitência pública, né? Ficava lá no fundo da igreja durante muitos anos, ouvindo a missa, né? Às vezes de joelhos, com hoje para nós seria como uma roupa de saco para nós hoje, né? Uma roupa assim muito simples. E aí foi amadurecendo, né? Depois disso as penitências foram afrouxando, né? Melhorando. Depois a gente teve também, depois desse episódio, a igreja com uma visão pastoral, né? Olha, o confessor dá a penitência, mas não absolvia. E se o confessor morre, se a pessoa morre? Então, peraí, vamos organizando isso aí. Depois teve a questão da confissão auricular, né? Então, a confissão, o modo como ela foi feita, de fato, foi amadurecendo. E o catecismo vai trazer isso para nós. Foi amadurecendo ao longo da história da igreja. Mas o que sempre teve? Bom, o que teve é o que o Léo vai ler para nós aqui, né? O Léo vai pegar a palavra de Deus aí, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, seguintes, né? O que acontece nesse momento? Os apóstolos reunidos. Jesus aparece para eles e vai conceder a eles um superpoder. E aqui vale ressaltar também que só os apóstolos estavam ali. Não estava nosso não estava discípulo nenhum. Tá escrito discípulo nessa tradução. Provavelmente pode ser que... não li mais pra frente. Pode ser que Nossa Senhora também esteja. Não sei te falar. Não sei falar. Tem uma outra narrativa dessa que mostra isso. Tava só os apóstolos. Só os apóstolos. Isso. Anteriormente, quando fala de mulher, tá falando de Maria Madalena, aparição com Maria Madalena. Essa aí vai falar discípulos. Aí não fala se tinha mulher, né? Mas podemos entender que não tinha. Se nós erramos, comente aí, se nós erramos, já é o mais comum que tem. Para você que quer ler em casa, a passagem em João, capítulo 20, versículo 19, seguintes. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam. Por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Continua? Não, é só isso. Então é isso, né? Teve um momento que o Léo, né, falou assim, Léo Miguel: Olha, eu posso atender o meu irmão em confissão? Ué, você pode escutar os pecados dele, né? Se ele quiser falar pra você, se for maluco de fazer isso. Mas e a absolvição? Bom, ali a palavra de Deus é clara. Jesus, quando ele aparece ali para os discípulos, ele está mandando eles em missão, como a igreja, né? Agora há pouquinho eu falava, né? Como seria saboroso a gente poder pegar toda a palavra de Deus e esmiuçar essa teologia católica, né? Que é da igreja, né? Então, você vai pegar lá que Jesus fundou uma igreja, né?
E nessa igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão. A passagem que Jesus fala que uma casa deve ser feita sobre a rocha. E aí ele escolhe Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Paulo, porque tu me persegues? Ou seja, estava perseguindo os cristãos. Ou seja, uma igreja. Então Jesus fundou uma igreja e ele deu poderes para que os seus apóstolos e discípulos pudessem ir por todo o mundo evangelizando as pessoas. Não é o intuito de hoje, mas você pode dar um Google e ir pegando essas passagens que você vai conseguir entender biblicamente a fundação da Igreja Católica por Jesus. E, portanto, quando ele funda uma igreja e ele tem, então, pais, padres, sacerdotes, né? Esses homens que vão fundando comunidades, né? Depois os bispos e mais tarde presbíteros, para nós, padres. Então, aqui, Jesus está falando, olha, você precisa de um sacerdote. Você pode falar o teu pecado pro teu irmão. Se não for uma pessoa de muita confiança, que não vai sair falando da tua vida para todo mundo, pode. Mas, para que eu vou falar meu pecado? Para receber a absolvição. Então, você tem que procurar um sacerdote. Tem que procurar um padre católico. E esse padre católico, ele vai ter o poder dado por Jesus Cristo. Né? O que desligardes no céu será ligado. Né? O que desligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes... Enfim, peraí. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então, esse é o poder da igreja. Né? Aqui ele coloca, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Como o Pai enviou Jesus? Enviou para a salvação, para a remissão dos pecados. Né? Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Né? Ou seja, Jesus está dando uma missão a estes. Nós vemos, se eu não estou enganado, em Tessalonicenses, eu acho que São Paulo diz, seja por palavras ou por cartas nossas, guardar e preservar, alguma coisa assim, tudo que vos ensino, seja por palavras, seja por cartas, ou seja, tradição. Ele está dizendo da tradição, Sim. seja por palavras, seja por aquilo que é passado, né? Não é só a Bíblia que é a única fonte da verdade católica. Por que é importante também ressaltar isso? Porque muitas vezes a gente se depara assim com os nossos irmãos evangélicos que podem, por algum motivo, querer nos questionar. Sim. E partem do princípio da sola escritura. Uhum. E não é justo, né? No debate, se a gente quiser... Não estou falando de conflito, estou falando de uma conversa diálogo. sadia. Se a gente quiser partir da sola escritura, a gente já está partindo de algo que vem da reforma protestante. Né? Então, não é essa a nossa fé. Então, na nossa fé, nós vemos, né, várias passagens também apoiadas pela Escritura, que Jesus dá uma missão, né, a estes. Ou seja, tem toda a questão lá do persona Christi, né, como você estava falando e tudo mais. E te interrompi muito. Pode Não, voltar. fica à vontade. É isso aí, galera. Então, o negócio é o seguinte. Eu ia, depois de falar das passagens bíblicas, eu ia falar sobre isso. Poxa, Pablo, mas católico não vai citar nenhum documento da igreja. Seria bom, é importante. Só que o mundo que a gente está vivendo hoje é que provavelmente você deve ter algum amigo protestante, assim como eu tenho. Amigos queridíssimos e que nós já ficamos muito tempo conversando a respeito da palavra de Deus. Então, porque hoje aqui agora, né, não falamos ainda de algum documento católico. A verdade é a seguinte, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério, eles não são conflitantes. Então, se tem um costume, né, se tem uma tradição dentro da Igreja Católica, falando longe do microfone de novo, isso jamais, de modo algum, vai ser conflitante com a palavra de Deus. Então, todo o fundamento católico, ele também está aqui na palavra de Deus. E às vezes para a pessoa, Léo, é bom citar a Bíblia, porque às vezes ele não tem um catecismo, né? Mas ele tem a Bíblia, é difícil não ter. E entrem lá, Vaticano. Catecismo Católico, Vaticano. Você vai ter lá de graça. Esse catecismo aqui, ó. Esse catecismo aqui que a gente vai estar usando hoje. Está disponível no site. Gratuitamente. O de São Pio X também. O compêndio do catecismo também. Então, tá tudo de graça. Basta pegar lá e saborear. Bom, então falando, né? Então, você pode falar teus pecados, você não vai ter absolvição. Porque Jesus não falou que, diz para Deus no ar livre e confessa teu pecado escondido. Não, Jesus, ele tá falando aqui, ele deu poderes, né? Deu poderes mesmo.
Então é por isso que a Igreja Católica, como eu falei, essa história resumidíssima, né? 2000 anos de confissão, eu resumi, sei lá, 30 segundos. Claro, ele foi amadurecendo, mas sempre com essa visão. Que Jesus, né? É muito bonita aquela passagem, né? Olha, teus pecados estão perdoados. Aí Jesus, a gente já se liga, né? Ah, mas só Deus pode perdoar os pecados. Aí ele fala, o que é mais fácil então? Eu falar para ele tomar o leito dele, levantar e ir embora ou perdoar os pecados? Então, para que vocês creiam, levanta-te antes, toma o teu leito, vai embora. No sábado mesmo, no sábado e tudo. Né? E aí vai entrando em outras, né, questões, mas o que é fato aqui? Então, como você falou, né? Como o Pai me enviou, eu vim para perdoar os pecados. Né? Então, eu lhes envio. Né? E é fato que você vai pegar essa passagem, era resumido. Né? Ele não estava fazendo uma pregação, né? Não era uma segunda versão do Sermão da Montanha. Não, estavam fechados, né? Olha, Jesus morreu, então tá ali, ó, na intimidade, com o povo que ele formou. Então ele estava trabalhando ali a cura do coração dos discípulos, dos apóstolos. Então eu acho que inicialmente isso fica claro para nós, né? Então a confissão é assim, tem que ser com o padre. O padre tem que dar a absolvição para a gente poder receber o perdão dos nossos pecados, né? Ou o bispo, se você tiver. Imagina você ir lá confessar, o bispo poder te dar absolvição, ou imagina o Papa, né? Na jornada aqui no Brasil, tiveram algumas pessoas que tiveram essa graça, né? A confessaram com o Papa e receberam a absolvição do Papa. É mesmo, né? É Jesus, de qualquer jeito é Jesus. Mas né? Os bispos são equivalentes, né? Não iguais, mas equivalentes aos apóstolos, não é isso? Isso. E o Papa é também um apóstolo, sucessor de São Pedro, né? Então, toda confissão é in persona Christi, não é isso? Isso. Na pessoa de Cristo? Sim. Seria um in persona Christi? Isso. Então, eu estou confessando meus pecados para Cristo, na pessoa do sacerdote, Sim. ou do bispo, etc. É isso mesmo. Nós acreditamos, é a nossa fé católica, que ali, nossa, vou confessar os meus pecados para um homem? Que absurdo! É mais um bezerro de ouro? Tô adorando um homem. Não. Nós acreditamos que Jesus ele se faz presente no sacramento. Então, o padre ali, quando ele vai falar a fórmula, né? Resumidamente, né? Que eu te absolvo dos teus pecados, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o padre que está falando, né? Jesus está usando do meio humano, mas é Jesus. É ali a graça que jorra da cruz do Nosso Senhor, do madeiro, né? E vem até o nosso coração. Então é Jesus ali. Porque o homem pode até escutar, mas não vai poder dar absolvição, porque é Deus que pode dar absolvição. Então, uma vez que nós estamos dentro da igreja, né? E essa igreja ela tem sacramentos. Então, quem ali perdoa os nossos pecados é Jesus. Um negócio interessante falar do sacramento da penitência, né? Da confissão, é que isso eu ouvi bem no começo da minha caminhada. Eu fiz direito, né? E eu estudei muitos tribunais, né? E é muito interessante quando você pensa na confissão, na penitência, como um sacramento, como um júri. Diante de você ali, você tem você, né? A testemunha do erro. Você tem ali a pessoa que fez o que é errado, que também é você, né? Você tem ali a pessoa que fez alguma coisa de errado, né? O bandido, vamos supor se fosse no caso, na analogia. E aí tem o juiz, né? Que é Jesus. Normalmente, no nosso mundo, a pessoa que é incriminada de alguma coisa, e aí você tem todo um arcabouço de provas, né? Que você vai conseguir comprovar ali que foi realmente a pessoa que fez aquilo deliberadamente, assim por diante. Ela vai ter uma pena, né? Ainda mais quando a pessoa ela admite, não, eu fui lá e furei o pneu da moto Léo, né? Não façam isso. Né, algo mais grave no nosso caso, no pecado, né? Eu matei uma pessoa, né? E aí o que acontece? Tô condenado. Tá, cadeia nele. E aí na confissão, você chega lá diante do Rei dos Reis, do juiz, né? Traz a tua testemunha, que é você mesmo, de acusação. Se acusa diante dele. E aí? Se você realmente estiver arrependido, esse é o único tribunal do mundo, que quando você admite que você está errado, que você fez a coisa errada, mas que você mostra que você está arrependido, que não quer fazer mais, que quer melhorar, quer progredir, ele vai lá e te perdoa. E aí isso aqui meio que resume tudo que eu queria falar, né? Nós vamos destrinchar.
Mas não só te perdoa, ele te dá graças especiais para que você nunca mais cometa aquele erro. Pá, mas quantas vezes que eu já confessei e caí de novo? Olha, irmão, o sacramento, ele é como se fosse um remédio. Um remédio, você tem que tomar 7 dias. Aí ele faz um bom efeito no primeiro, aí você larga a mão. Então a confissão, para ela fazer o devido efeito, ela tem alguns passos, né? Tem que falar aqui da virtude da penitência depois. Então, sim, se vai reverberar mais ou menos dentro de você, né? Se você vai ter mais contrição ou menos, se você vai ter mais arrependimento ou menos, é o tamanho do espaço que você vai abrir para a graça. Você pode abrir pouco, vai resolver pouco. Você pode abrir muito, vai resolver muito, né? Ou tem que confessar todo dia, então não. Não tô falando de quantidade, tô falando de qualidade. Não é uma confissão bem feita, né? Com um exame ali que você olha pra dentro de você, pega um bom exame de consciência. Você realmente se arrepende, você pede essa graça, pega lá o Salmo 50, né? Uma passagem bíblica, faz um bom exame, faz uma oração, um ato de contrição, pega lá na internet, ato de contrição, reza aquilo, mas com vontade mesmo. Mostre, né? Pede, Espírito Santo, olha, mas é pra valer. Falou exame, e é exatamente isso, né? Falou, eu vou tirar uma chapa do pulmão, né? É isso aí. A chapa do pulmão, que vai lá no médico lá. Os antigos? Fazer um exame. Fazer um exame profundo. E é exatamente isso, né? Parar e analisar, né? Tudo que tem que ser. E vale também dizer que a questão do arrependimento, eu tive a graça de participar do Desperta Cast, que é o podcast da comunidade Desperta. Até um abração pessoal. Pablo tá na mira, hein, galera? Leozão também, se quiser, ó. Eu sou bom pra falar boa noite, né? Vocês perceberam aqui. Né? Em exame também. Em exame. Lá eu falava sobre a questão do arrependimento, né, Pablo? Porque muitas vezes a gente acha que pra gente estar arrependido, a gente precisa sentir aquele arrependimento, né? E não. Não. A igreja nos mostra que o arrependimento ele é uma decisão. É um ato da inteligência e da vontade, das faculdades mais elevadas da alma. Você não precisa estar se sentindo arrependido. Se você sabe que você pecou, se você sabe que aquilo foi um pecado grave, que ofendeu a Deus, né? Você já pode buscar essa confissão mesmo sem estar sentindo aquele arrependimento. É uma decisão sua. Eu decido estar arrependido. Como o Pablo disse, a minha inteligência foi iluminada por Deus e Deus mostrou isso. Olha, eu estou arrependido. Então Você vai conversar, assim, os colegas, né? Quando a gente fazia evangelização, né? Os irmãos que usavam droga. Aí chega pra gente, olha, rapaz, né, vou dar um exemplo hipotético, tá? Não conheço ninguém assim, né? Mas vamos dar um exemplo hipotético. Olha, eu usei droga. Como é que eu vou arrepender? Vai ser bom pra lá. É muito bom, é gostoso, tem satisfação. Mas arrebentou com a minha vida, cara. Acabou com a minha família. Eu bati o carrinho que deu o que fazer pra me comprar. Eu bati ele. Pra juntar, eu bati na casinha que eu construí. Regaçou com a minha vida, cara. Então eu não consigo arrepender do prazer que eu tive na hora. Mas eu tô tão arrependido do resultado. Cara, é isso. Acabou. Olha, o pecado, se ele fosse ruim, ninguém cometia. Imagina lá, você vai cometer um negócio ruim. Então, é inteligente, né? Falando de antropologia tomista aqui, que também está no catecismo no comecinho, né? Do que o homem é constituído, né? Nós temos um corpo, mas nós temos uma alma. Se fosse fazer um raio-x, tirar uma chapa, um exame da alma, a gente ia ver lá o concupiscível, o irascível, os nossos sentidos externos, olfato, paladar, nossos sentidos internos, imaginação, memória. E em cima de tudo isso, né? Mais elevado, que o cachorrinho não tem, né? Que a árvore não tem, a inteligência, né? O engenho, essa capacidade de interlegere, ler o que está dentro, perscrutar, encontrar, descobrir. E a vontade, né? Movimentar o nosso coração para coisas que às vezes não é gostoso. Toma um remédio, é amargo, mas faz bem. Então a gente consegue enxergar as coisas, né? Deus age na nossa inteligência, ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade para que a gente possa sair dessa vida, né? Animalesca de foge da dor, busca prazer. Se a gente for viver longe da razão, longe da inteligência, a gente vai viver igual animal, buscando só prazer e fugindo da dor. Mas existem dores que nos amadurecem, que amadurecem a nossa alma. Portanto, quando você falou, eu achei muito feliz. É isso mesmo, né? Olha, Pablo, poxa, eu não consigo achar ruim isso aqui. Mas graças a Deus, meu filho, é isso mesmo. Não pode achar ruim.
né? Falando a respeito talvez dos pecados sexuais, não consegui achar esse trem ruim. Ainda bem, ué. Quer dizer que tá tudo certinho, tudo no seu devido lugar. O que você tem que achar ruim é o resultado. Qual que é o resultado do pecado? A morte. A morte. Isso pra nós. E o resultado do pecado pra quem nós amamos? Jesus. Cara, o pecado é uma ofensa a quem mais nos amou, cara. E nos ama, né? O pecado, quando a gente, olha, cara, eu tive até um negócio, olha pra você ver. O pecado, ele é uma ofensa à pessoa que mais nos amou, que mais nos amará de uma maneira que ninguém consegue nos amar, cara. Então, quando a gente pensa por esse lado, nossa, as consequências de cá, né, Léo? Não pode pôr a mão de cá. As consequências, cara, do pecado são terríveis, né? Tem tudo isso, né? Se a gente for pegar, quais que são os motivos de uma confissão, né? Você pode pegar o catecismo. Você ia falar mais alguma coisa antes? Que você vai pegar aqui o catecismo. Vou falar um pouquinho sobre o catecismo agora, galera. Quando a gente falou nossa fé tem várias bases, né? A Sagrada Escritura, né? A tradição e o magistério. Aqui no catecismo tem os 3, né? Mais de 3.500 citações da palavra de Deus. Tô com dúvida numa passagem bíblica. Vem cá que você vai ter um conhecimento bacana. Você quer a tradição? Tá aqui. Quer o magistério? Tá aqui. Então, poxa, o que precisa para ter uma boa confissão, então, né? Faz um bom exame de consciência. Pede o Espírito Santo. Lê lá o ato de contrição. Movimenta interiormente esse arrependimento dentro de você. E os motivos do nosso arrependimento? Dependendo do motivo do teu arrependimento, Mar, você vai poder se alimentar mais ou menos da graça. Então vamos lá. Eu quero me confessar, estou arrependido por quê? Primeiro, a morte. Estou falando aqui de morte física? Também. O pecado também leva à morte física, né? A gente conhece, acho que tem amigo em comum, meu e do Léo, que infelizmente morreu nas drogas. Né? Vizinho nosso, inclusive. Né? Não vou nem falar o nome, mas infelizmente, amigo querido nosso. Foi por causa do pecado. Né? Perdeu a liberdade dele, morreu. Tá, mas será que é disso que a palavra de Deus está falando? Somente? Não. Essa vida é passageira. Nós estamos aqui por um curto período de tempo. Né? Nós vamos prestar contas. E é uma morte eterna. Uma morte má e eterna. Então, primeiro de tudo, né? Não seria nenhuma contrição, seria uma atrição. Medo do inferno. Pablo, então eu tô confessando por causa do medo do inferno. Pode? Vai. É melhor do que nada. Já vale, né? Vou parar aqui? Não. Pode ser melhor. Pode ser porque, segundo, já tá melhor. Perdi o céu. Imagina lá, meu irmão, você no céu. Imagina lá, Leozão. Você chega lá e tá nada mais, nada menos que fala um santo de devoção teu aí. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Ah, com suas rosas. Lindíssima. Cheia do Espírito Santo. E te acolhe, Léo. Bem-vindo, Léo. Que alegria ter você aqui. E junto dela já vem São Padre Pio. Né? Já mandei o meu santo de devoção aqui. E aí vem a Virgem Maria. Linda, maravilhosa. Cheia de graça. Cheia. Não cabe mais nada. Tá cheia. E Jesus. Você dá um abraço assim, Jesus. Você pega ele. Aperta ele bem apertado. No céu tem corpo? Não, gente. É só analogia. Só pra nós poder entender. Aperta, Jesus. Imagina. Ó, fala assim, Jesus, eu pelejei. Foi um fio de cabelo, mas eu cheguei, Jesus. Graças a Deus. Perder isso. Imagina você aí. Perder a oportunidade de estar tete a tete com Jesus. Aí vem o Espírito Santo. Aí vem Deus Pai. Então perdeu o céu. Já melhorou. Medo do inferno? Mas salva. Medo de perder o céu? Opa, melhorou. E qual que é a contrição perfeita? Aquela em que eu me arrependo porque eu ofendi o meu amado. E o meu amado não merece ofensa. O meu amado, poxa, ele merece carinho, atenção, disponibilidade, tempo, estudo, conhecer para amar. Como é que eu vou amar se eu não conheço? Então Jesus merece tudo, menos o pecado. Então a contrição mais perfeita é quando a gente olha para dentro da gente e
Desculpa. E... Oi, eu magoei, cara. Esse cara é fera. Caboclo bom, né? São Policarpo de Esmirna, muito interessante. Falando da perseguição, né? São Policarpo de Esmirna é proto-apostólico, poderia dizer. Se não falha a memória, é por volta do ano 106, entre 130 e 106. Esses 30 anos, eu sei que é muito, mas alguma coisa assim. Depois vocês puxam no Google aí. São Policarpo de Esmirna, né? Ele era muito amigo de Santo Inácio de Antioquia. Como que foi a morte dele? Maravilhosa. Ó, vão te pegar, vão te levar lá pra ser mártir. Pode levar, não tem problema. Aí ele vai... Nossa, é muito grande a história, gente. Vocês têm que ler, essa coisa mais maravilhosa do mundo. Mas vou resumir. E aí chega lá, ó. Renuncia a Jesus. E eu achei de um bom humor exagerado. Não tem nada pra falar de mal dele, não. Caboclo bom, gente boa esse Jesus, gente fina. Não tem nada pra falar mal dele, não. Mas eu vou te matar, eu vou mandar te matar. Você não quer falar alguma coisinha de mal dele? Não tem? Eu vou falar o quê? O homem é bom, rapaz. Né? Eu tô aqui falando do meu jeito, né? Mas São Policarpo, que é velhinho, né? Beirando os 90 anos, né? Assim, de uma santidade. Eles iam amarrar a sandália do pé deles. Falavam, a pele do homem brilha. Né? O homem foi fazer uma oração pra ser preso, ficou uma hora lá, os guardas que não queria prender o homem, né? Então, pra resumir, assim, pra que ofender? Não tem jeito, acabou que é bom, né? Aí, sintetizando São Policarpo, São Policarpo, eles foram queimar ele vivo, aí fizeram a fogueira, tocaram fogo, o homem não queimava, começou a cheirar incenso, né? O lugar que ele tava lá, né? Como se fosse um coliseu, não sei se era no coliseu, mas ele tava num lugar daquele estilo, né? Circular, né? Espetáculo no centro, começou a cheirar incenso e o homem brilhava, reluzia de tanta santidade. Foram lá e foram pondo lenha, colocando lenha e nada do homem pegar fogo. Né? Engraçado, eles foram amarrar ele pra pôr ele no fogo. Ele fala assim, ó, eu vim até aqui por livre e espontânea vontade, por amor a Cristo. Mais adiante eu vou também, não precisa me amarrar aqui não, eu fico aqui em pé. Rapaz, se eu pôr a mão na vela eu quero tirar, imagina o homem ficou no meio do fogo sem amarrar. E só reluzindo, e só crescendo fogo. E foram jogando fogo, foram colocando tório. Pensa na fogueira de São João, daquelas bitelas mesmo. Muito maior. E nada de queimar o homem. E brilhando. Aí que eles fizeram. Faca nele. E a história fala, né, que ele foi apunhalado. E mais um milagre. O sangue apagou todo o fogo. Não foi apagou mais ou menos assim, não. Apagou tudo. Então, de uma santidade muito grande. E aí volta pra confissão, por quê? Poxa, Pablo, se eu fizesse exame de consciência, analisando os meus pecados, né, lá com os 10 mandamentos, né, pra gente saber o que é pecado e o que não é, tem que pegar os 10 mandamentos. Se você procurar um exame de consciência, depois a gente pode até pôr um exame de consciência. Não sei se tem como deixar lá, né, um exame de consciência simples, né, pras pessoas, ou um link pra que possam ajudar vocês. Mas a base do exame de consciência são os 10 mandamentos. Mas eu olhei isso aqui, cara, tô muito mal, tô muito triste. Tô desanimado. Eu tô com a doença espiritual, acho que é a assídia, né? Quando a pessoa olha, não vou dar conta. Larga a mão, pecado grande demais. É grande mesmo, pecado não é coisa pequena não. Ofender a Deus não é coisa pequena. Mas nós não podemos esquecer desse sangue que apaga o fogo. Né? Vamos supor, meu pecado é grande, meu pecado é um palito de fósforo. Não, o meu pecado é uma fogueira de São João. O meu pecado é um vulcão. Cara, qualquer vulcão, né? Você pegar a lava de lá, por mais quente que seja, leve lá nas fossas marianas lá, né? Tô falando bobeira, Leozão? Não. Como é que é? Mais de 8 mil metros de fundura? Não vou saber exatamente. Mas nós somos ruins com os números. Você sabe o que eu tô falando, rapaz. Aquele lugar fundo lá que o James Cameron foi gravar lá. Você pegar fogo, meu irmão, e você colocar ele na água, não tem fogo que fica... vai chegar os físicos aí que... eu sei uma fórmula que o fogo permanece. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte. O nosso pecado, por mais grande que seja, ele será apagado em um mar infinito de misericórdia. Olhar para o nosso pecado não é para ficar se flagelando, não. Não é para ficar sentindo dor daquilo, remorso daquilo, orgulhosamente... Eu não poderia ter feito isso. Não me perdoa. Não é isso não, cara. O negócio é o seguinte, errei. Humildade. É a virtude da humildade. Olha, cara, é isso aí, velho. Eu fiz caca. É uma grande virtude. É uma virtude. Então, fiz caca, Jesus. E aí?
E aí Jesus, naquele tribunal maravilhoso, meu filho, isso aí, se você não vê que você errou, se você não se arrepende, com humildade, não tem como eu te curar. Então o seu pecado é um palito de fósforo, meu querido. O meu pecado é um palito de fósforo. Uma vez que eu estou arrependido, eu vejo meu pecado, estou arrependido, humildemente, aí a gente vai para o segundo passo, a misericórdia de Deus que é infinita. Jesus falou no evangelho, né? Eu não vim aqui não, gente. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Né? Lembrando do sacrifício dos fariseus. Por exemplo, aquele sacrifício de Abraão. Ia lá matar o filho dele. Opa, vem um anjo. Não, calma. Já tá testado. Você é de primeira, meu irmão. Jesus, ele quer o sacrifício aqui de dentro. Que muda a nossa vida. Que nos amadurece. É aquele sacrifício... Cara, pior que eu queria rezar hoje. Que vergonha de confessar. Esse é o sacrifício. É aquela penitência espiritual, aquele negócio que dói no orgulho. Então esse é o sacrifício que Deus quer, porque Ele já é misericórdia. Então Ele quer um sacrifício certo. É o sacrifício correto. É o sacrifício que dói aqui dentro, que faz a gente amadurecer. Ter mais paciência com o irmão, ter mais... Enfim, aqui nós já vamos pegar outra aqui, avenida aqui, nós vamos longe. Mas eu queria falar disso aí. Que o amor de Deus é infinito, perdoa o nosso pecado. Eu lembrei de uma história agora, talvez vocês possam lembrar. Eu sou muito ruim para lembrar de história assim. Eu lembro algumas partes assim, mas cabe agora. Eu acredito que seja, se você sabe também pode comentar aí. Acredito que seja um santo, né? Que chegou na igreja na hora da confissão e enxergou na fila da confissão um demônio. Eu pensei nessa aí também. Se você quiser comentar com mais detalhes. São Padre Pio, Leozão. Pode muito contar com mais detalhes, interessante. porque eu sei muito pouco da história. Vai contando, né? Vamos junto aí. Chegou na igreja, na fila da confissão, ele enxergou o demônio na fila da confissão, né? Uai, você por aqui? Ele falou assim, será que ele converteu? O que aconteceu? São Padre Pio. Será que será que tá acontecendo, né? Só que não. Pô, vou lá perguntar. Eu vou, o que você tá fazendo aqui, né? O que tá pegando, O rapaz? que tá acontecendo? Falou, não, que eu tô aqui pra devolver o que eu falo a frase? A vergonha. Devolver pra eles o que eles perderam na hora de pecar. Pessoal, mas o que eles perderam na hora de pecar? Foi a vergonha. É isso mesmo. Foi assim, na hora de pecar não foi meio tranquilo ali, não tinha tanta vergonha, mas na hora da confissão bate aquela vergonha, bate aquele... Falei assim, nossa senhora, eu acho que eu não vou largar a mão, né? Chega na igreja ali, na hora da fila, dá uma vontade de ir embora, né? Uma vergonha, então... É isso aí, é cara. a hora que o demônio tá lá devolvendo pra nós que perdemos na hora do pecado. Com a tentação, né? No mundo há vez de passar por aflições. Isso aí faz parte do jogo. A tentação faz parte. E aí, eu acho que uma coisa que a gente vê, você deve ver dentro de você, que a gente vê assim, poxa, cometer algum pecado... Vem advertência, não faz isso. Mas tem uma outra vozinha, né? Mas bom, é. E se eu fizer? Então, acho que a história do Padre Pio é muito feliz, né? Porque eu tiro na hora do pecado a vergonha deles, né? Claro que tudo é uma alegoria, né? Que tá fazendo aqui. O São Padre Pio. E na hora da confissão, uma coisa que eu acho muito interessante da sabedoria pastoral da Igreja Católica é, eu vou me confessar, é Jesus. Mas Jesus ali, ele tá sendo Jesus numa boca, num olho, numa bochecha, num ser humano, num homem. E dá vergonha. Claro que dá vergonha. Mas tudo isso é voltando para aquela questão do mundo interior. Poxa, as minhas paixões, as minhas desordens. Pra que tem que confessar? A gente tem que confessar porque a gente fez alguma coisa errada. Então, pela lógica, se eu fiz alguma coisa errada, é porque aqui dentro já tinha alguma coisa errada. Existe uma desordem. Né? Entrando em outro tema profundo, né? Mas existe um pecado original. Esse pecado original deixou marcas em nós. Você vai lá, você é batizado, você ganhou o perdão dos seus pecados. Mas e as desordens que ficou nas nossas paixões? Né? A gente... você olha pra você vê. Parece que tem uma guerra. Às vezes a gente age por impulso. Às vezes a gente age de um modo assim, nem tanto a nossa ação, mas a reação. O cara te fecha no trânsito. Aí você fala, Deus abençoa. Aí é mentira, é outro pecado já. Então, é assim... Olha, existe uma desordem. E é essa desordem, muitas vezes mal ordenada, né? O Antônio Roy Maria é muito feliz aqui numa passagem do livro, né? Fala assim,
pecado, né, que nós precisamos do arrependimento, né, para quase todas as pessoas da terra. Achei muito engraçado, né? Do jeito que ele falou já ficou claro, né? Todos precisamos da confissão, do arrependimento dos pecados e da confissão. Ele coloca quase todas as pessoas da terra. Eu entendo que é, tipo assim, ó, você, a torcida do Flamengo é do Corinthians junto, cara. Tem desordem. Então precisa dar um jeito de resolver isso aí. Então, existe uma desordem. Como é que nós vamos arrumar isso aí? Primeiro você tem que, né, eu fiz uma coisa muito feia. Você vai lá e limpa o lixo. Arranca o lixo fora, confissão. Então você que tem uma dificuldade de se confessar, né? Para aquela pessoa que ela até tenha, até algo toca dentro dela. Poxa, preciso me confessar. Mas ela tem uma dificuldade de se confessar, ela tem uma resistência, ela tem aquela... O que o padre vai falar de mim? Exato. Meu Deus! Não pode contar para outro padre. E eu que já sou da igreja faz tanto tempo. Eu já vi gente falar assim, e se o padre falar de mim na missa? Imagina! Assim, tem gente aqui que faz não sei o quê. Olha, rapaz. Sem comentar com o outro padre na casa dele. O padre pode confessar para outra pessoa, pode contar o teu pecado. Muito interessante. Não pode, né? Aí já vem agora. Agora é polêmico, Léo. Agora é bomba. É palavra feia, excomunhão, né? Se eu tiver errado aí, os teólogos aí de plantão, por favor me corrijam, mas não trouxe o cânon. Mas o catecismo vai citar, vai falar, né? Que o padre, ele não conta segredo de confissão, gente, né? Para ele, qual que é a pena? É excomunhão. E a excomunhão... É muito sério. Te interromper de novo. À vontade. O Pablo fala tão bem, se não fosse eu que tá aqui. Mas a excomunhão, Mentira. ela não quer dizer que a pessoa está sendo expulsa da igreja. Não. Ela quer dizer que ela não está mais em comunhão. Não é isso? Ela quer dizer fora que a da comunhão. Ela opta por não estar mais na comunhão com a igreja. Então, se eu, de repente, eu começar a falar, não, isso aqui está errado. Né? Se eu pegar o catecismo e sair falando, não, o catecismo está errado. O que vale é o que eu acho, não sei o quê. Eu estou, claro, que estou dando um exemplo. Sim. Não penso isso, mas... Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Porque tem a questão da ignorância também, né? Sim. Acabou que tá falando, não gostei desse livro. Vai fazer o quê? Paciência, vamos explicar, né? Eu, quando era mais novo, achava que Jesus não era Deus. Vai fazer o quê? Era um moleque ignorante, fazer o quê? Não tinha maldade. Aí me explicaram, Jesus é Deus. Não, eu já gostava dele, agora... Verdade, Então, tem a questão da ignorância. Não, né? às vezes eu estou excomungado. Não, veja bem, um sacerdote estudou anos e anos a fio. Ele sabe. Olha, pensa comigo aqui, ó. Se eu sei que contar o meu pecado em público vai excomungar o padre, eu sou um nada, eu sou um verme, não sei nada das coisas de Deus. Imagina o padre. Então, com certeza, ignorante o padre não é disso. Então, ele sabe que ele não pode falar, né? E tem detalhe. O padre tem que falar o pecado e a pessoa. Pá, mas eu já vi uma vez o padre falando na homilia. Olha, tal dia uma pessoa cometeu tal pecado. Olha, eu acredito que não seja, assim, a minha opinião, recomendável, né? Mas, às vezes, é importante para catequizar o povo, né? Dar um exemplo do pecado, né? Mas então o padre tá excomungado porque ele foi lá e falou que tal... Não, ué. Tem dois requisitos. Isso, não tem dois requisitos. Então, sim, pode ficar sossegado, pode confiar. Padre, você vai falar o seu pecado pro padre, ele não vai colocar no megafone. Né? Não vai sair falando. Tem uma mania falando. de achar que tudo é com a gente, né? Às vezes uma pessoa posta numa rede social... Somos o centro do mundo. Uma posta assim, esse povo que não sei o quê, que é assim, que é assado. Você já acha que a pessoa tá falando pra A carapuça serviu, né? Isso aí fala mais de quem tá se sentindo ofendido do que de quem realmente escreveu. E às vezes não tem nada a ver, né? Exatamente. Às vezes é maturidade, né? Porque eu tô falando isso. Porque eu passei muito por isso, né? A pessoa tá falando uma coisa, eu ficava, tá falando de mim, né? Aí chegava, ô Leozão, e aí? Aí o Léo, você tá viajando, cara. Tem nada a ver com você. Aí você, podia ter dormido sem essa, né? Pois é, então às vezes o pai tá dando exemplo lá, aí você tá achando que é você. Ou tô achando que sou eu. Tem padres que inventam. Inventa, sim. Tipo, Aí calha de... Pum, seu padre teu. Léo, o padre Christian Shankar, né? Que eles inventam histórias pra nos... Padre Léo, cara. Vixe, Padre Léo, as histórias do Padre Léo. Aqui nós somos tudo fã dele. Então, pois é, mais um. Então o Padre Léo inventava lá as histórias dele. Mas aí quantos cachaceiros não tem no Brasil? Pois é, né? Então às vezes é difícil. Aí o carapuça serve, mas serviu. Fazer o quê? E agora um outro aspecto também da questão.
a gente não entende que a gente vale um Deus crucificado, né? A gente não tem dimensão disso. Eu acho que o pessoal critica os católicos que usam a cruz, né? Que tem Jesus sangrando, tem Jesus crucificado. Tranquilo, irmão, pode isso, tranquilo. Que tem Deixa eu ver Jesus se eu acho uma passagem aqui. crucificado, tem Jesus sangrando e tal, e a pessoa, que horroroso, e não sei o que, Jesus já ressuscitou e não precisa disso mais. Não, a gente tem que ter essa dimensão do que Jesus fez por nós. A gente tem que, eu acho que, não vou dizer todo dia, mas pelo menos com uma certa frequência, né, nos voltar para o sacrifício de Jesus, no seguinte sentido, de ver quão grande foi esse sacrifício por nós, o quanto que Jesus sofreu naquela cruz. Há relatos de médicos, né, você acha nas redes aí, falando de quanto foi doloroso, quanto que foi sofrido, né, horrível o que Jesus passou, e ciente, Jesus sabia o que ele estava fazendo, obviamente, né? Jesus é Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir. Então, poxa, o que é você passar uma certa humilhaçãozinha? É um nada perto do sacrifício que Jesus fez por você, por nós, né? Então, assim, eu tive um pecado. Se Deus quiser, posso continuar falando espero pro resto da minha vida, não voltar mais. Nossa mãe do sim, Nossa, era horroroso me confessar. Era terrível, né? Era humilhante. Eu acho que a palavra é essa. E uma vez eu cheguei a chorar na confissão e falar pro sacerdote, falar, olha, padre, é muito humilhante confessar isso que eu vou confessar, né? Era uma fraqueza e tal. Eu falei num outro podcast lá, né, da Desperta também, um pouco da minha história. Eu não vim, não estive 100% na caminhada. Eu estive em épocas que eu estava por aí perdido, né? Vim do ateísmo e tal. Enfim, nessa fase tive vários vícios, né, que eu fui adquirindo e tal, em várias coisas. E essa humilhação, se você parar para pensar, tá? Se Jesus não tivesse feito nada, a gente até poderia falar assim, nossa, mas é uma humilhação, mas tá valendo ainda. Eu ainda posso ter a chance de ter o céu. Mas não, nós estamos falando de algo que é insignificante perto do que Jesus fez por nós, né? Essa dificuldade que talvez você tenha de se confessar, pode ter certeza que acho que para ninguém é fácil se confessar, é uma tarefa fácil. Talvez alguns já estejam acostumados, né? Eu creio que eu já me acostumei a confessar e tal. Espero que todos aqui estejam, né, acostumados a se confessar. Muito bom. E a gente acostuma, eu acho que, exatamente, cara, é muito bom satisfatório se confessar. É muito bom você ver que você está progredindo na fé, você vê que poxa, infelizmente eu ainda caí, mas eu já me levantei, eu não fiquei caído, né? É um grande passo no buscar a santidade, né? Você ia falar alguma coisa, meu? Não. É um grande passo que a gente dá. Então, se você tem essa dificuldade, saiba que você vale um Deus crucificado. Tem que ter a ciência disso. Você vale o sacrifício de Jesus. Jesus pensava em você. E Jesus instituiu esse sacramento para que você volte para Ele, né? Jesus sabe, obviamente sabe da questão do pecado original, né? Sabe que a gente tem uma tendência a pecar, vamos dizer assim, né? Se a gente não se abre a nenhuma virtude, não se abre ao Espírito Santo, etc., a gente tem uma tendência natural. A gente está inclinado, alguns teólogos usam o termo inclinado a pecar, né? Então você imagina, você está inclinado assim, é muito mais garantido que você caia para esse lado que você está inclinado, né? Então, Jesus sabendo disso, Jesus pensando em você lá na cruz, no sacrifício do Calvário, ele ainda pensou em todos os detalhes. Falou, olha, se esse meu filho, minha filha cair, quantas vezes ele cair? Eu quero estar lá para perdoar, né? Como você falava de uma história,
eu lembrei de uma, mas não, como lembrei agora, não preparei nada antes, não sei a veracidade, tá? Pode ser que eu esteja falando de algo fantasioso, mas vou falar. Tinha um fiel que foi se confessar várias vezes o mesmo pecado, né? E um certo dia o padre estava ali de mau humor, sei lá, né? Esse sacerdote falou, ó, de novo, você pecou de novo nisso aí, eu já te falei quantas vezes, né? O que você tem que fazer para não pecar? E você pecou de novo. Hoje eu não vou te perdoar, não vou te absolver. Diz que a imagem de Jesus crucificado, né? O braço direito despregou da cruz e Jesus falou na cruz, falou assim, eu que perdoo. Nossa! E absolveu. Inclusive tem a imagem de Jesus que o braço não está na cruz, uma coisa assim. Diz que a imagem ficou com esse braço fora do crucifixo, né? Não sei a veracidade, tá, gente? Estou trazendo aqui para a gente só ter uma noção. Entender, né? Realmente. Isso. É Jesus que nos perdoa. Né? Você está se confessando, se humilhando para o padre na pessoa de Cristo. Por que você acredita que na missa o padre pode transformar um pão em corpo e sangue de Cristo, né? E você não acredita que o padre pode absolver os seus pecados? Não faz sentido. Não. Né? A mesma mão que tem o poder de transformar, o poder que Seu você falava, de pegar esse pão e fazer virar o corpo e sangue de Cristo, alma e divindade, né? Essa mesma mão de um sacerdote, ela tem esse poder, né, dado pelo próprio Cristo e mantido pela igreja, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Né? Mantido. Isso é uma promessa de Jesus para nós, né? Então, é mantido pela igreja, pela tradição, pelo magistério. Quando o bispo ou o papa ordena um sacerdote novo, esse sacerdote tem esse poder nas mãos de absolver, de consagrar, etc. Então, não faz o menor sentido a gente, se você parar para pensar, não faz o menor sentido a gente permanecer no erro. Quem que quer permanecer na ofensa, né? Eu vou trazer uma outra historinha aqui ainda só para completar o que eu quero dizer. Vamos supor que o Pablo, peguei você, né, peguei para Cristo, olha que sacanagem. Fui infeliz nessa. Pegar o Pablo de exemplo aqui. Vamos supor que o Pablo seja um dependente, um alcoólatra. Vou falar um alcoólatra, tá? Quem te conta? Não quero dar indireta para ninguém, longe disso. Cada um, né? Se você tem esse problema, busque apoio, busque a confissão também. Não, mas eu posso falar, eu já tive dificuldade com o álcool, já, mais do que era necessário. Né? Falta da virtude da temperança. Só pra gente continuar no exemplo. Vamos supor que o Pablo seja um alcoólatra. E aí ele vem e me procura, e eu sou amigo dele, e ele me fala assim, Léo, me ajuda, eu quero sair dessa. Me empresta um dinheiro, eu quero me internar, eu quero me tratar. E aí eu fico feliz da vida. Falei, ô Pablo, claro, meu irmão, se eu tiver, né? Porque no momento no momento o cash tá... Você pede pro outro Léo, então. Mas é só no exemplo. Vamos falar que no exemplo eu tenho dinheiro. Só um exemplo. Eu empresto esse dinheiro para você se internar. Uhum. Só que aí, Perfeito. No dia seguinte, o Pablo tá lá no boteco. Gastando dinheiro. Gastando esse dinheiro. Eu continuo amigo do Pablo, continuo. Sim. Mas ele me ofendeu. A Justamente. mão até costa. Vixe. Mas ele me ofendeu. Vamos falar Nossa. assim. E aí, beleza. Mas o Pablo é meu amigo. Tá? É que vocês não viram nós em pé ainda, gente. Eu desse tamanhozinho, ofendeu o Léo. Nossa. Eita, nós. E aí, o Pablo vem num segundo momento e me pede de novo. Olha, irmão, me desculpa. Errei com você. Você me perdoa? Eu te perdoo, Pablo. Só que eu preciso de mais E eu quinhentão. preciso de mais, né? Olha, agora eu vou me internar de verdade. Uhum. Agora eu vou. Me ajuda, Você tem por Pix? favor, tal, E aí, no outro dia, de novo, Lá no boteco. tá lá o Pablo no boteco. Olha, esse gastando Léo é generoso. E esse Gastando Pablo é sem essa- vergonha. E esse fala assim. Já pensou? Já pensei. Então, assim, eu não deixo de amar o Pablo, mas a atitude dele Eu tô ajudando ele a se matar, ué. me ofende. Por quê? Porque eu gosto dele, eu quero ajudar ele. Mas ele, o que ele tá fazendo com que eu tô dando de chance para ele, tô dando não sei se o meu exemplo foi feliz ou não, espero que esteja dando para entender o que eu quero falar. A mesma coisa é Deus. Deus nos dá
a chance de nos arrepender. É claro que a diferença aqui é que Deus sempre está aberto a nos perdoar, né? Deus sempre nos quer, mas quando a gente peca, a gente rejeita, é como se a gente rejeitasse o amor de Deus, rejeitasse o sacrifício de Cristo na cruz, rejeitasse tudo que Deus fez e faz para a nossa salvação, para a nossa redenção, né? Lembrando que para Deus mais vale o céu do que aqui. O tempo é uma criatura de Deus, né? O tempo, ele é, de certa forma, filho também de Deus. Filho não, mas uma criatura. Né? São Tomás, quando ele falar do nível, né, de filhos, né? Um nível de filho, aspas aqui, é uma criatura, né? Quem que é o seu pai? É quem te fez, né? Então, acho que dá pra fazer, assim, infimamente, bem pequenininho. Não como Jesus, nem nós batizados, né? Depois de batizados, mas é uma criatura de Deus, sim. Então, quando eu peco, eu ofendo a Deus. Não sabe o que você tá falando? Que eu vou te cortar agora. Não, pô. Devolvo, rapaz. Aqui. Tá aqui. O Papa Francisco, nossa, ele foi muito feliz. Eu não lembro agora se foi alguma carta, exortação. Ele falou um negócio muito bonito. Ele falou assim, ó, Jesus não se cansa de perdoar. Quem cansa de pedir perdão somos nós. Exatamente. Acho que essa história, a sua história, né, que você tá falando, pra mim tá muito claro, mas acho que resume nisso aí. Jesus, ele se encarnou. Ele sentiu fome, frio. Ele foi ofendido. O pessoal tava vendendo lá no lugar que não podia, ele se ofendeu. Não, você acha que ele ficou feliz? Ele pegou um chicote, fez chicote na mão e gritou porque tava feliz da vida. Não, ele se ofendeu. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, pode ser ofendido. É fato, é católico. 100% humano, 100% Deus. 100% humano, 100% Deus. Então se ofende. O nosso pecado ofende a Deus, cara. Então, o teu exemplo é claríssimo, ofendeu, ué. E aí agora, o que vai fazer? Aí... Inclusive as lágrimas de Nossa Senhora eram pela rejeição da humanidade por Olha, Jesus, cara, né? que bonito, eu não sabia. Eu esqueci, nós ia dar a estrutura do catecismo, né, falar no começo. Sim, nós estamos falando. E não falou, começa a falar ou larga a mão? Não, eu acho que, bom, como nós prometemos no começo, falar pouco da diferença entre a confissão, o que seria um atendimento psicológico, né? E uma direção espiritual. São 3 coisas que a gente precisa diferenciar aqui para que a gente consiga melhorar também no sacramento da confissão. Como eu disse lá no comecinho desse podcast, talvez o seu caso seja de direção espiritual, não de confissão. Quer dizer, a de confissão também, mas não somente a confissão. E tem gente que confunde as coisas na hora da confissão. Tem gente que vai se confessar e ao invés de ter feito um exame de consciência, de se trazer ali o pecado arrependido, a pessoa começa, não, mas é porque eu tenho um vizinho que mudou lá para perto de casa, lá em 2012, e aí vem contando até chegar em 2023, e essa história parece que não, ela fala mais do outro do que dela, né? Na confissão. Então, pera lá, nós estamos confundindo as coisas aqui. Se você quer esse momento de falar... de um problema que você enfrenta, que você agiu de maneira errada. Acaba virando uma justificativa, né? Não, eu pequei, mas foi por causa do que ele fez. Porque eu errar? Imagina, é porque o cavalo do mosquito, do sacripanta e... Exatamente. É um caso de direção espiritual, não é um caso de confissão. Eu gosto de... Bom, isso é meu, né? Eu gosto de chegar na confissão e falar pro padre, meus pecados são... E a lista... Né, que eu já fiz ali o exame de consciência. Eu até escrevo, rapaz. Escrevo, posso escrever. Trago comigo ali, né? E eu falo os pecados. Pequei tal coisa. A igreja nos diz, por exemplo, tem pecados que a gente precisa falar a quantidade de vezes. Sim, os pecados graves. Ia falar que no catecismo, acho que não vai dar, pelo tempo. Mas é o seguinte, se é pecado grave, né? Opa, peraí. Mas o que é pecado grave? Eu sei que pode ser falando que vai ficar essa dúvida. O catecismo fala que a gente tem que confessar, né? É mandamento da igreja uma vez por ano. Né, é o mínimo. Né? Apesar que você cometeu pecado grave, você precisa procurar uma confissão. Né? E aí, o que é pecado grave, então? Então, tem que estar lá contra os 10 mandamentos, né? Você tem que fazer livre, né? Ninguém te obrigou, você não perdeu a sua liberdade.
Você tem que saber que aquilo é um pecado grave. Tem alguns critérios, né, que não vai dar pra gente aprofundar aqui. Então, beleza. Tem os 5 da igreja também, né? 10 mandamentos. O decálogo e os 5 mandamentos da igreja. Tá tudo aqui no catecismo. Vou dar uma dica aqui pra vocês de ouro depois. Beleza, como que eu confesso o pecado grave? O pecado grave é isso que o Léo falou. Você tem que falar quantas vezes foi feito. Meu Deus, e agora? A última confissão que eu fiz foi lá para a primeira comunhão. Olha, você não lembra da quantidade corretamente, você pode falar o tempo. De tal a tal época. Estimar. Né? E depois disso, nas outras confissões, você vai progredindo. Né? Mas você pode estimar também a época, né, do pecado grave. Também está aqui no catecismo. Você pode continuar. Não, é só assim... Se você tem a necessidade de contar a história do porquê, que aconteceu, que não sei o quê, vamos já... É um sintoma de que isso necessita de uma direção espiritual e não a confissão, né? Claro que, como eu disse, não só a confissão é necessária. Quando tem pecado grave, tem matéria, é necessária a confissão. Mas você pode pedir para o sacerdote... te atender ou indicar, né, e aí fica a critério do sacerdote, um diretor espiritual para você. Né? Você fala, olha, eu tenho dúvidas sobre a questão, eu tenho dúvidas se é pecado, se não é, eu tenho dúvidas se o que eu estou fazendo... Tem dúvida? Então... Procura o padre. Procura o padre, já tira essas dúvidas e já pede uma direção espiritual. Na direção espiritual, o padre vai te orientar, olha, você precisa confessar isso, isso e isso. Você precisa, para sair dessa situação de pecado, talvez necessite de uma caminhada, como eu falei, 10 anos, seja, sei lá, 20 anos e tudo mais. Talvez necessite uma caminhada, talvez é só uma instrução. Olha, não faça mais isso, já seja suficiente, né? Por exemplo, um caso de sei lá, fofoca, né? Pode ser pecado grave, pode não ser, depende. A pessoa perde o emprego, você faz uma fofoca, o cara perde o emprego. Inventa mentira. Aí, matéria, uma matéria grave. E para saber se é, se não é, você está em dúvida, aquela questão toda, direção espiritual. Agora, tem casos que, inclusive aconteceu já comigo, né? De um amigo meu, sacerdote, um padre, na confissão ele fala, olha, eu detectei alguns traços no que você está me falando aqui, que eu acho interessante. E aí era um sacerdote amigo, né? Eu estava fazendo uma confissão, como eu tenho intimidade com ele, expondo alguns pontos, sim, mas é uma exceção, tá? O sacerdote aqui, a gente estava na questão da amizade aqui, ele falou, olha, senti alguns traços de algum problema que você te aconselho a procurar uma ajuda psicológica, né? Olha que coisa. Bacana. Né? E assim, eu, claro, fui lá, fiz as consultas, né, com a psicóloga e tal, e não tem nada de errado nisso, viu, gente? Não, tem que... precisa entender essas questões, né? Porque às vezes a gente fala, não, peraí, psicólogo é coisa de... Não é coisa de nada, é coisa do ser humano. Todo ser humano está ali, pode necessitar disso, né? Agora, não é interessante você fazer nem da confissão, nem da direção espiritual uma consulta psicológica, né? Eu acho que é importante ressaltar. Como o Pablo falou, bom, nós não somos a voz da igreja, não somos apenas leigos. O padre também não é um psicólogo. Tem padre que sabe muito a respeito, mas não é um psicólogo, não é um profissional da área. Você precisa, então, saber diferenciar essas coisas, né? Pode falar? Acho que é bom a gente tentar colocar, pelo menos assim, uns pequenos conceitos, né? Então, pera lá, então. Psicologia. Eu falei pro Léo que a gente tava conversando antes, que, olha, eu não vou me arriscar de falar de psicologia, porque, como eu falei, né, eu tenho hobby da teologia, de catequese, eu amo, né? Tô há mais de 10 anos estudando, então eu tenho coragem, me arrisco a falar um pouquinho. Psicologia eu não vou nem tentar, mas a gente precisa conceituar. Então, eu tô com um problema, né? E aí preciso conversar, assim, você falou. Vamos supor que, né, os psicólogos aí, se estiver falando alguma bobeira, podem nos corrigir. Sou com trauma, né? Poxa, eu tô precisando de um bloqueio aqui no meu trabalho, acontece determinada situação, eu travo, né? Não vou, eu tenho a capacidade, eu travo, na prova, travo, né? Então, recorra a um psicólogo, né? Então, um conceito aí para psicologia, né? O seu bem-estar,
Poxa, isso aqui não tá me deixando bem, preciso resolver isso aqui. Aí você procura um psicólogo. Confissão. A confissão é um sacramento da igreja, como a gente falou, é um dos 7. Aqui eu vou receber a absolvição dos meus pecados, desde que tenha aqueles critérios que a gente já falou, né? Se não ficou tão claro assim, depois no catecismo eu vou indicar as páginas, aí vocês podem dar uma lida, vai ajudar. Então, beleza, confissão, absolver pecados. E a direção espiritual? Bom, a direção espiritual, o Teologia da Perfeição Cristã, o livro que eu trouxe aqui, é muito bom os diretores espirituais lerem ele, né? Tô falando porque o meu diretor espiritual, né, já falou isso. Então, tô falando aqui dessa vez, embasadamente aqui, né? Um sacerdote falou da direção espiritual, né? Como outros, né? Tanquerei, né? Enfim, muitos diretores espirituais aí, livros que ajudam na direção espiritual. Então, o que é a direção espiritual? A direção espiritual é o seguinte. Vamos voltar naquele assunto. Eu tenho pecados. Eu tenho uma desordem que o pecado original criou em mim. Eu vejo que existe uma guerra dentro de mim. Como eu vou vencer essa guerra? Então, você tem defeitos dominantes. É normal você ter defeitos que falam mais do que os outros. Você vai puxando a capivara dos pecados, você vai vendo que eles têm um motivo. Olha, no meu autoconhecimento, eu sou assim. Poxa, eu sou um cara, por exemplo, meu caso, né? Eu sou um cara brincalhão, distraído. Então, às vezes, eu brinco demais, eu sou muito distraído, esquece das coisas, né? Não leva tão a sério quanto precisava. Então, poxa, precisa melhorar esses defeitos, né? Mas também tem coisas boas, né? Uma alegria. Então, o diretor espiritual vai ver como você é, vai colocar um objetivo para você chegar e vai trabalhando. A direção espiritual, você vai lá, confessa, olha, e aí? Bom, comecei tal pecado, né? Minha direção espiritual, o diretor faz assim. Mas nós temos uma meta, um objetivo, né? Eu fui na Jornada Mundial da Juventude, Léus. Chegou um padre do meu lado assim. Buenas noches, senhor. E falou em espanhol, né? Ustedes necessitam de la confissão, né? Eu estou aqui, um padre e tudo mais. Você viu? Meu portunhol, meu espanhol serve pra enganar português só. Aí, meu filho, juntou a fome com a vontade de comer. É bom mineiro, né? A faca e o queijo. Aí eu falei, padre, com certeza. E aí me ajudou ali, né? Não tinha feito exame nem nada, o padre, né, me ajudou. E eu lembro muito pouco, né, de como que se deu, porque eu não entendi o que eu falava, acho que ele também não entendia o que eu falava, né? Mas ele me deu absolvição, eu confessei, né? O Espírito Santo iluminou ali. E como é que foi? Ele me deu uma direção. Não, as ondas batendo no pé, eu escutando pouco que ele falava, mas eu escutei claramente, eu te absolvo, né? E aí foi maravilhoso, cara. Depois comunguei, acho que maravilha. E aí foi-se embora. Então, psicólogo, você tem um problema, né? Você quer resolver aquilo lá, né? Às vezes tem um trauma, aí você vai lá, psicólogo. Você tá passando por uma situação difícil, né? Com o teu vizinho, você não sabe o que você quer. Você quer uma direção espiritual. Pode ser também. Você vai lá e conversa com o padre. O que eu vou fazer moralmente, do ponto de vista católico, padre? Eu vou subir esse muro aqui, o que eu vou fazer? Né? Agora, com o psicólogo, tô sentindo assim, na prova eu tô travando. Pode perguntar pro psicólogo também, né? O que eu posso fazer? Tirando opiniões. Mas as coisas, conceituando as coisas, né? Cada coisa tem um fim devido. Né? Vai fazer um tratamento psicólogo, né? Tem esse problema aqui. Confissão, absolvição do pecado. Direção espiritual. Padre, me orienta, me ajuda a discernir isso aqui. O que é o correto a se fazer nessa situação? Ou então, a longo tempo, a longo prazo. Padre, eu decidi, eu quero realmente crescer no amor. Eu quero amar Jesus de verdade. Eu quero mudar minha vida. Eu vejo que eu tenho defeitos, mas não quero morrer assim. Eu quero melhorar, eu quero amar melhor meu irmão, mais compreensivo, mais atencioso. Quero ser um pai melhor. O que eu posso fazer? Então, o padre vai te dirigir espiritualmente. Né? A minha direção espiritual, por exemplo, tem hora marcada, dia marcado, assunto mais ou menos que a gente vai falar. Né? Claro que eu vou trazendo meus exames de consciência que eu vou fazendo, né? Pro padre ver. Né? Por que tem por que eu acho que causa essa confusão, Leozão? Eu acho porque as coisas estão um pouco próximas mesmo. Poxa, como é que eu vou analisar o meu progresso ou o meu regresso espiritual? Pecado. Como é que tá? Tô cometendo muito pecado grave? Opa, então tem alguma coisa errada, né? Vamos melhorar ali. Né? Por que eu tô pecando? Né? Então a direção espiritual, com certeza, ela passa assim, por essa dentro da confissão. Entretanto, é isso, né? Conversa longa, né? Você expõe, aí vai puxando, né? Como diz aqui, vai puxando a capivara ali
e vai conseguindo achar. Né? Acho que tá conceituado, né? Acho que dá para entender. Eu queria só passar pro pessoal. Gente, estamos falando e não falamos, né? Do catecismo. Então, o catecismo, ele tem dividido basicamente em 4 partes. Se for no finalzinho dele aqui, você vai ver que ele fala dos 12 artigos do credo. Ele vai falar dos sacramentos, 7 sacramentos, dos mandamentos e da oração. Certo? Nós estamos, então, se você for pegar aqui, ó, a partir da página, né, os sacramentos da cura, página 391, né, que aí os sacramentos também são divididos, né? Sacramento, acho que é da iniciação cristã, da cura, serviço da comunhão. Então, lá, a partir de 391, vocês vão pegar no catecismo para vocês poderem estudar a respeito da questão dos sacramentos da cura, dentro deles da penitência ou confissão, certo? Então, queria deixar aqui o pessoal para que eles possam ter uma fonte para poder encontrar lá no catecismo, né? Para poder encontrar o que nós estamos falando. Pode continuar, João, que eu te cortei. Não, eu achei que você ia dar as citações aí. Não, mas é isso. Eu acho que assim, como você falou, tem situações de traumas que... E certamente eu fui fazer a besteira de falar aquilo ali e vai ter gente curiosa. Mas peraí, como que você estava confessando e o padre te mandou para o psicólogo? É um padre amigo, um padre... O que eu quero dizer com isso? É um padre que me conhece, né? É um padre que enfim, conhece minha vida já há um bom tempo. E quando eu confessei de tal pecado, ele sentiu a necessidade de sondar. Peraí, mas por quê? Por causa disso? O que aconteceu? Tal. E aí eu falando para ele, né, da minha miséria, da minha fraqueza e tal, ele sentiu traços, sabe? De algum problema, enfim, ansiedade, depressão, alguma coisa assim que ele não falou na hora, mas ele falou, senti alguns traços aqui que você... Eu te aconselho você dar um pulo no psicólogo. E, de fato, ele estava certo, né? Fui na psicóloga, constatei lá que eu tenho, acho que chama transtorno da mente acelerada, ou síndrome, não sei. E tenho ansiedade e traços de depressão e tal, enfim. A psicóloga constatou isso, né? Tá tudo bem, viu, gente? Estamos na caminhada aí, estamos pelejando. E aí, essa diferença, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Eu não posso chegar no sacerdote, isso às vezes eu penso que até tem gente que chega assim e fala, nossa, eu tenho 5 minutos para me confessar, gente, tem uma pessoa na minha frente, ou tem, sei lá, 15 minutos para me confessar, e a pessoa fala, nossa, tomara que ele, né, que não demore. Isso é duro, rapaz. E aí, sai correndo do serviço. Cara, às vezes é aquele tempinho que a pessoa tem. E aí você chega lá, padre, eu tenho não sei o que, o fulano olhou pra mim, aí você conta uma história que acabou o tempo da pessoa, você podia ter se confessado, você podia, é claro que cada caso é um caso, como eu falei lá no começo, não quero andar nos sapatos de ninguém. Mas você podia chegar na confissão e falar, meus pecados são esse e esse. Se o padre... e aqui é muito importante, não queira você falar o que o padre tem que te falar ou não. Né? O tempo que o padre tem que te falar, ele vai falar segundo as necessidades que ele sentir. Né? O padre tem lá a sua formação para isso. Né? Dependendo do seu pecado, ele tem sim que te falar alguma coisa. E dependendo dos pecados que você apresentar, não. Ele vai simplesmente te absolver. Né? E aí a absolvição, para ser válida, tem a fórmula lá que você falou. E aí, uma confissão pode ser rápida, gente. Pode ser coisa de minutos, né? Então, eu vejo que, assim, muita gente não consegue se confessar porque tem gente que confunde essas coisas e na confissão vai lá e leva uma direção espiritual. Então, poxa, você quer uma direção espiritual? Marca uma direção espiritual. Não queira fazer uma direção espiritual na hora da confissão. Léo, mas isso, mas aquilo e tal. Bom, se você... se sentiu ofendido com o que eu falei, é um sintoma de que você precisa de uma direção espiritual, né? É isso que eu quero mostrar. Eu não quero ofender, eu quero mostrar que há diferença. Se você que está assistindo falar assim, não, mas peraí, o meu caso é assim, meu caso é tal, você necessita de talvez, tenta lá, vai lá, procura o sacerdote e conta isso para ele, né? Pede para ele te orientar e tal, né? É isso? Alguém tem mais algo a acrescentar? No?
encerramos? Tem muito ainda. Ah, é. A gente, se deixasse, a gente ficaria aqui. Mas, ó, é o senhor que manda. Eu tô triste. Mas tá bom, então fazer o quê? Que isso? Não, então pode ir. Ah, então tá bom, vamos lá, gente. É o seguinte. Mais 3 horas. A gente, 3 horas. não, rapidamente aqui, algumas partes importantes, né, que a gente ficou falando. No número 1454 do Catecismo, ele vai falar o seguinte, que é necessário, né, eu vou ler, né, convém preparar a recepção desse sacramento, fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas. Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 5 em diante. E os ensinamentos apostólicos. Então, isso aqui no número 1454, aqui no Catecismo, né? Que está falando a respeito embasando um pouco aquilo que a gente falou, né? Outro número importante, o 1457. Conforme mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, né, ou também chamada idade da razão, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência pelo menos uma vez por ano, né? Aí ele continua aqui, mas é assim que eu quero fazer, é embasar um pouco também aquilo que a gente falou no catecismo, né, que são algumas passagens que eu tinha marcado aqui, mas não vai dar tempo, são muitas, né? Uma próxima oportunidade talvez a gente pode fazer. Vou, então, uma informação bacana. Então, o psicólogo, né, para aquelas questões de psicologia, a confissão, muito importante, a gente, né, o catecismo falou ali de uma vez por ano, mas pecou gravemente, procura a confissão, né, e eu vou falar uma coisa muito importante da confissão, que eu não vou nem pegar o livro, né, não vou nem abrir, mas o que ele fala? A gente pensa na confissão como, o que ela tira de nós? Pecado grave, né, mas a gente esquece de falar o que ela nos dá. Poxa, aqui no catecismo fala, o Antônio Roy Marinho fala, mas eu vou falar aqui de boca, depois vocês podem confirmar. A graça de Deus é muito grande, né? Vocês vão pegar o catecismo aqui no artigo 8º, creio no Espírito Santo, ele vai falar, né? Das graças de Deus, graças atuais, graças santificantes. Deus nos quer santos. O Concílio Vaticano II vai falar isso. A nossa dignidade de filhos de Deus, o sonho que Deus tem para nós, né, da nossa vocação mais elevada de todas, que é a santidade. Como que eu vou ser santo? Um dos jeitos de nos santificar é pelo sacramento da confissão. Você não tem pecado grave, mas para confessar você precisa de ter arrependimento. Não precisa de ser um pecado que você cometeu agora. Pode ser um que você já cometeu antes, mas se arrependa com fervor. E isso vai dar a virtude da penitência, vai dar a virtude da humildade. Então, Deus dá graças especiais para você. Então, falando agora aqui de sentimento, confissão não é para deixar a gente bem, ficar feliz da vida. Só que uma confissão bem feita, com fé, né, ela aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Virtudes teologais que a gente não consegue conquistar. Deus tem que dar. E para Deus dar, tem que pedir. Né? Então, a confissão bem feita mesmo, ela aumenta a fé, crer mais. A confissão, né, ela aumenta a esperança, ter Deus, aquela âncora firme. Nossa, me contou, é lindo e vai me dar. E o amor, né? Ouvi uma pessoa falando muito bonito sobre a virtude teologal da caridade. Quem ama, faz. Quem não ama, arruma alguma desculpinha. Então é por isso que a gente vê que a gente não ama nada. Porque, poxa, eu vou rezar. Aí arruma desculpa. Não reza. Não ama. Vou me confessar. Arruma alguma desculpinha. Não se confessa. Então, a confissão, ela dá graças extraordinárias e especiais para a nossa santificação, cara. Então, é um prêmio. Eu tenho prazer enorme hoje. Chego na confissão, saio uns 10 quilos mais magro. É prazeroso para mim receber aquela unção de Deus especial, né? Poxa, Jesus morreu na cruz para dar o sacramento. Aí eu não vou receber? Então, e por último, né? Já o Léo arrancando os cabelos, coitado. Não, ele caiu naturalmente. Né? Já não, não. Já tá ficando sem. Já tá caindo. Então, o Léo caindo os cabelos naturalmente. Tem um autor muito bacana, é o padre Leonel Franca. Ele escreveu um livro em... não sei o ano aqui, né? Mas ele viveu de 1893 a 1948. Acho que é isso. Ele vai falar no livro A Formação da Personalidade o seguinte: 75% das doenças que nós temos hoje... Olha lá, hein? É um livro antigo, tá, gente? Depois eu posso puxar aqui a data do livro. Formação da Personalidade. 75% das doenças que nós temos hoje seriam resolvidas vivendo a moral católica.
vivendo as virtudes, vivendo os 10 mandamentos. Que responsa, hein? Simples assim. Então, nós falamos de psicologia, a patologia, né, da mente, da psique, vai tratar. Falamos da confissão. Então, uma boa direção espiritual, um bom caminho de santidade, meu irmão, você já está se livrando aí de 75% das doenças da humanidade, cara. Então, sim, tudo está muito ligado, né? Portanto, uma boa confissão, né, uma boa direção espiritual, se a gente viver realmente, né? Porque Deus pede o que podemos fazer. Então, se Ele pede os 10 mandamentos, é porque dá para fazer. Pode parecer difícil, mas tenha paciência com você mesmo. Se ame, né? Porque Jesus te ama com paciência, com força, devagarzinho. Jesus vai te dar a graça, nos dá a graça, e a gente vai conseguindo vencer tudo isso. E por último, e não menos importante, falando agora de uma virtude que eu gostaria de ter falado, tá aqui esse livro aqui, ó, ganhei da minha esposa, dos namorados, né? Mas ganhei de Natal. Antônio Rui Marim, né? Teologia da Perfeição Cristã. Indicação do Andrezinho. Muito bom o livro, olha, é um livro grossão, mas maravilhoso o livro. E ele vai falar, quando ele vai falar da confissão, uma coisa muito bacana, que é a virtude da penitência. Então as virtudes, a gente nós devemos pedir para Deus, mas não só isso, a gente também pode, essas virtudes, né? Eu falei que tem as teologais, mas tem as cardeais. Dentro das cardeais tem um grupo que são as morais. O que você pode fazer? Você pode exercer elas para você ganhar. Então, a virtude da penitência é extremamente importante para a gente poder crescer na santidade. Crescer no amor a Deus. Poxa, santidade, muito elevado. Tá, então, sei lá, na nossa vida piedosa, na nossa vida moral, seja lá o que for, para crescer, para amadurecer, para melhorar. A virtude da penitência. Resumindo ela aqui, de muito que escreve no livro, tem em PDF na internet, só que tá em espanhol. Virtude da penitência. Ter ódio do pecado. Cristão, poxa, vamos falar de ter ódio? Tem que ter ódio. A gente tem que desenvolver no nosso coração um ódio, uma raiva contra o pecado. Por quê? Por causa das consequências dele. A gente já falou, né? Consequências terríveis. Várias, né? Desde aquelas mais assim, baixas, né? Que são boas, a gente pensar nelas, né? Da atrição até a contrição perfeita. Mas a virtude da penitência. Então, pedir a Deus na oração: Senhor, dai-me a virtude da penitência. Essa dor, esse choro da alma, de meu Deus, o que eu fui fazer? Dai-me então, Jesus, essa graça de ter raiva do pecado, de ter ódio do pecado e largar a mão disso. Porque uma das coisas da confissão, para ser válida, né, é você não querer fazer mais. Eu vou lá e confesso: você falou do alcoolismo. Tô confessando aqui, padre, mas você já dá a confissão da semana que vem, porque fui numa festa ontem, bebi muito, mas semana que vem eu vou de novo. Aí o senhor já deixa absolvido, já que eu já passei a semana bem. Então não funciona assim. A gente precisa, então, ter propósito de emenda, mudança de vida. Então, isso é muito importante, né? Tinha muito pra falar, a verdade é essa. Eu vou me encerrando por aqui. Tinha muito pra falar, é um assunto muito bacana, muito bom, mas a gente tem que respeitar o chefe, né? Senão, eu tô perdido. Mas é isso, Leozão. Eu digo assim, né? A penitência, ela é necessário que a gente esteja arrependido, né? E que a gente tenha esse propósito de mudança, né? Mas aí tem gente também que fala assim: poxa, mas eu fiz o propósito e caí de novo. E várias vezes eu fiz esse propósito e caí de novo. É assim mesmo. É isso aí, faz para cá, é isso aí. Né? Você não pode abusar da misericórdia de Deus. E aqui há uma diferença, um oceano de diferença. Vou pecar mesmo, vou confessar depois. Entre cair por fraqueza, porque você caiu, você realmente teve ali a sua limitação e caiu num pecado. E é um oceano de diferença de você fazer como o Pablo falou: eu vou dar uma pecadinha aqui, depois eu vou confessar mesmo, depois eu acerto lá as contas, né? Abusar da misericórdia de Deus também não é interessante, né? Eu acho que assim, o tema é gigantesco, né? Como deu pra gente ver aqui. O Pablo vai ter que voltar, né, Léo? Pra gente falar de mais coisas. Será que dava tempo de falar de uma... Não dá, né? Uma última coisa que é explicar... Esse é o último mesmo. Pode falar. É a penitência. Nós estamos falando de penitência. E aí Deus vai lá e perdoa o pecado, certo? Sim. Por que o padre passa a penitência? Porque nós estamos falando de penitência até hoje, no nosso direito, né? A gente tem as penitenciárias, né? A penitência, a gente lembra assim, ó, o pecado, ele causa desordem.
né? Quem que é bom pra fazer uma coisa? Poxa, você é bom pra tocar violão. Mais ou menos. Né? Vamos colocar então como parâmetro a minha opinião. Eu acho que você é bom, só pra efeito de exemplo. O que te levou a ser bom? Estudo, dedicação. Estudo, repetição talvez? Sim. Então você se dedicou. Quando a gente peca, a gente não tá ficando, assim, a gente não tá repetindo, a gente não tá fazendo reiteradas vezes uma coisa ruim, e isso não vai ter um efeito na gente. Então o pecado, ele deixa duas penas. Uma pena eterna e uma pena temporal. A pena eterna, por que eterna? Porque é perdição eterna. O padre vai, te absolve, então você recebeu-lhe perdão dos pecados. Mas é como se ficassem esses maus hábitos, essas inclinações aumentam. Você falou, né? Achei muito interessante, né? Você tá meio que inclinado, assim, né? Você vai lá e peca, aumenta. O negócio vai aumentando. Então o padre sabe que vai ser difícil pra você lutar. O que o padre faz? O padre dá penitência. O padre dá um pedido pra você de fazer coisas, né? O catecismo vai falar aqui, né? Oração, jejum, não vou nem pegar, senão vai demorar. Oração, jejum, esmola. Por quê? Porque esses atos, essas penitências, apagam nosso tempo no purgatório, nos dando indulgências, né? Que é outro assunto grande, mas não vou falar. E ordena em nós. Então, se estava inclinado, desinclina. Meu filho, olha, tô vendo que você está pecando muito pela sexualidade. Aí o padre vai e fala assim, então fica sem comer carne nessa quarta-feira. Que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, tá tudo ligado. Tem um dito popular grego antigo. Quando Ceres e Baco, sem Ceres e sem Baco, Vênus esfria. Mas que é isso? Ceres, né? A deusa da comida. Baco, deus da bebida. Então, sem a bebida e sem a comida, Ceres e Baco, Vênus esfria. Vênus é luxúria, é prazer, é a questão da sexualidade. Então, às vezes a sexualidade está desordenada. O que o padre vai ver isso? Ele tem um raio-x da alma, ele vê. Então, peraí, então vamos fazer um jejum. Você vê que acalma mesmo. Você vê aquilo acontecendo na tua alma. Poxa, cara, eu fiz um jejum. Tô mais forte para lutar contra os pecados, né? Ou tava muito irado, tava com muita raiva. Aí eu fui lá, fiz a penitência. O padre pediu para fazer oração, rezei o terço. Nossa, cara, trouxe uma paz. Então Deus vai dando a virtude da fortaleza contra a ira, temperança contra a gula, a luxúria. Então penitência. Para que o padre dá penitência? Ele deu remédio, te salvou. Aí ele vai te dar um suplemento vitamínico, cara. Pra você ficar forte, pra você não pecar mais. Então é por isso que o padre, depois da confissão, tem que fazer penitência, não tem dessa. A gente quer progredir, quer melhorar? Tem que fazer penitência. Não tem dessa de não fazer penitência. Ah, não vou fazer penitência. Não, tem que fazer sim, ué. Tem que fazer penitência. E digo mais, o padre deu uma penitência, deu certo, por que não continuar? Por que não rezar todo dia? Né? Por que não rezar o terço todo dia? Né? Por que não ter um momento ali com a palavra de Deus de manhã? Medita a palavra de Deus, faz um momento de oração, você vai se fortificando, né? Você vai aprumando, né? Como o mestre Maurício, não sei se o mestre Maurício vai estar nos vendo, aprumando lá com a gente, pedreiro, não dá nem falar pedreiro, porque uma palavra mais bonita do que pedreiro, não tirando pedreiro, mas e o homem é mais do que um pedreiro, ele é um mestre de obra. Mestre de obra. E aí tava aprumando, né? Colocando prumo lá em umas coisas, né? Então é isso, a penitência. Então Jesus foi lá, tá perdoado. As consequências da perdição eterna tá resolvido. Mas e aquele peso, aquela bagagem, aquele negócio, aquelas inclinações? Tem que arretar isso, né? O Tanquerê, Antônio Rui Marinho vai falar, né? Purgativa, iluminativa e unitiva. Tem que purgar nossa concupiscência, as nossas desordens. São paixões, são coisa boa. Querer comer é bom. Querer ter filhos, sexualidade é bom. Mas tem que ordenar. O que ordena isso? Jejum, esmola, oração. Né? Na quaresma a gente estuda muito sobre isso, né? Então, Leozão agora, verdadeiramente, por mais que não pareça, né? Agora eu realmente... Terminei, gente. Então, penitência. Olha, o tema ele é muito grande, né? E é importantíssimo que a gente tenha formação, como o Pablo está falando aqui, porque existe o outro lado que você pode pensar assim, poxa, mas será que eu fui perdoado mesmo?
e tal, acho que não, e aí você fica... Será que isso é pecado? Às vezes é uma coisinha ínfima, né? O escrúpulo. Você fica escrupuloso, né? Você fica muito preocupado mas será que me perdoou? Eu esqueci de tal pecado. Se você esqueceu de verdade na confissão, foi perdoado. Já era. Se você lembrou e omitiu, aí não, né? Esse pecado eu tenho muita vergonha, vou contar não. O que é, Leozão? Exatamente. Isso aí não vira. Tem que contar, galera. Tem que confessar mesmo. Lembrou, tem que confessar. E para que você esteja confiante, poxa, eu acho que minha confissão foi válida. A formação, né? O estudo da palavra e tudo mais, do catecismo da igreja. Bom, pessoal, é isso. Viva Cristo Rei, né? Quero louvar a Deus aqui, porque hoje, como a gente fala, o trem rendeu, né? Aproveitando que nós estamos no estúdio, né, de música, quero deixar uma música também para o pessoal ouvir em casa, né? Acabou aqui o podcast, já coloca a música aí, que é uma música, por sinal, muito bonita, Valmir Alencar, Misericórdia Infinita, né, que fala que todo o teu pecado é uma pequena gota, né, que você derramou no mar da misericórdia infinita. Então, a música Misericórdia Infinita, Valmir Alencar, coloca aí para ouvir, já faz seu exame de consciência e já procure a confissão o mais rápido possível, né, para voltar a essa amizade com Deus, ter acesso à graça de Deus. Deus quer que a gente esteja mais próximo dele, né? Então, Deus te espera, ansioso. É isso aí. Não esqueça de compartilhar, né, este podcast. Muito importante para nós queremos chegar em mais casas, em mais corações. A nossa intenção é evangelizar e nós contamos com a sua ajuda, né, de compartilhar, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar o like. É isso aí. Agradecemos todo mundo que esteve com a gente até agora, ouvindo a nossa falação, né? É muito bom estar junto conosco, junto com esses irmãos aqui. E em breve estaremos juntos novamente. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pablo, valeu, Léo. Obrigado, valeu, Leozão. Fiquei muito feliz, galera.